Me fala uma coisa, extra tudo isso, aconteceu também que, de repente, alguém te tocou. Como é que foi? A parte da violentação começou cedo na sua vida. A história da violentação, eu fui violentada a primeira vez, eu ia fazer 6 anos, né? Ia fazer 6 anos. Sim, ia fazer 6 anos por uma pessoa perto da família. Que hoje, como a gente está na mídia e a gente aparece bastante, você começa a contar o testemunho e começa aquela pressão, Ah, principalmente da família. Quem foi? Não é verdade. Um dia eu contei para minha mãe, ela falou, você está mentindo. Eu falei, eu não estou mentindo. E daí eu comecei a contar esse testemunho de uma outra forma. Porque ótimo. assim, hoje tem famílias construídas, tem filhos que com certeza se souber que o pai fez isso, que a mãe fez isso, não vai aceitar, não vai ser legal. Então a gente conta de uma forma mais suave, Mais suave. mais suave. Mas quando eu ia fazer 6 anos de idade, o filho de um vizinho desse interior, enquanto minha mãe tomava café na cozinha, comia lá uma tapioquinha, eu estava Na lá casa do, do vizinho. do vizinho. Eu estava lá no alpendre, como a gente chama, né? No Tá. alpendre, na varanda, sendo violentada. E depois, eu com a sainha, Que idade que esse menino tinha? eu não sei, talvez uns 20. Nossa, já era adulto. Sim, era Já era adulto. adulto e pegando uma criança de 5 para 6 Sim, anos. e eu me lembro como se fosse hoje, eu com uma sainha azul, uma Ah. azulzinha clara, e depois a minha saia estava ali toda suja de sangue e a minha mãe me bateu. Ela me deu uma surra como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Imagina só, na cabeça de uma criança que passou por aquilo, ter que apanhar ainda da mãe, porque ela acha que a filha fez alguma coisa errada. E você conta o que aconteceu, ela fala que não, que você está inventando. Que não é possível. E aí, pouco tempo depois, uma outra pessoa próxima, essa dentro de casa, não foi um homem, foi uma mulher, Não, também me molestou. você foi violentada mesmo, de sangrar, Sim, gente. De sangrar. Não, sim. não é que assim, passou a mão ou qualquer coisa. Não, Não, sangrou não. a menina. A única vez que eu fui violentada, que não foi não foi profundo, foi com essa mulher, que foi dentro de casa. Até porque era mulher, né? Era uma amiga Ah, da da família. família. Da família. E os demais, todos foram violentação de verdade. Daquela que você não consegue se livrar. Virgínia, os demais, quer dizer que aconteceu com 8 vezes. 8 vezes, Sim, com pessoas diferentes. sim. Pessoas diferentes. Sim, porque quando eu tinha de 7 para 8 anos, minha mãe separou do meu pai, ela foi embora do interior e ela deixou os filhos lá, éramos 7 já nessa época. É. E no outro dia ela mandou me buscar. E aí eu fui literalmente para o convento, cheguei no convento, as freiras não queriam ficar comigo, porque eu era criança, não tinha como cuidar de mim, nem os padres, então eles conseguiram uma família que me adotasse. Uma família abençoada, por sinal, Tá. né? Foi com eles que eu aprendi a ler a Bíblia, a estudar. Com 12 anos eu tinha lido a Bíblia 2 vezes. Olha, Era adventista do 7º dia. Mas também dentro dessa família existiam pessoas sem caráter. meu Deus E do também céu. vizinhos sem caráter, que hoje, é claro que eu não iria expor o nome, faz Não, muito não, tempo. não. Mas assim, tudo isso aconteceu e um dia eu fui parar na delegacia porque eu também contei. Olha, fizeram isso comigo. Não é verdade. Eu fui parar na frente do delegado. O delegado também disse que era mentira minha. Então, eu voltei para casa e fiquei à mercê. Gente, meu Deus do céu, meu Deus do No céu. interior não tinha delegacia. É tipo aquelas portas de cadeia Tá, que os presos ficam lá e tem um homem lá sentado na frente que é o delegado. entendi. Então, eu lembro que eu fui lá, lembro como hoje, com minha mãe adotiva. Ele olhou para mim e fez pergunta, falou, dá para fazer nada, pode ir para casa. Ficou por isso mesmo. Isso você já tinha que idade? Isso eu Quando tinha você uns... teve coragem de ir para a delegacia, Eu por tinha quê? uns 13, 14 anos, porque eu contei, né, o que tinha acontecido. Inclusive, também passei isso, aí eu posso falar, com um pastor. Meu Deus. Um pastor, inclusive, na época foi muito difícil a situação, ele foi disciplinado, né, eu contei. Só que ele contou como se eu tivesse dado em cima dele. Imagina eu com 12 anos dando em cima de um pastor. Mas nem que fosse. Mas nem que fosse, pronto. Não, mas nem que fosse, ele na qualidade de pastor, de tudo, devia no mínimo expulsar o demônio, né? Assim, Imagina só. não é verdade? É verdade. Nem que fosse. É verdade. Então, Foram 8 pessoas diferentes. 8 pessoas diferentes. Virgínia, o que você acha que isso pode ser um espírito maligno que atrai gente ruim? Que, de repente, ou um projeto do inferno? Porque, meu Deus, o raio não cai 12 no mesmo lugar?
caiu 8 vezes diferente. É um projeto do inferno para acabar com a vida da pessoa. Pode ser, eu entendo como 2 lados. Como é que você entende? Nem Como é que você tudo interpreta? nem tudo é espiritual. Tem sim um lado espiritual, eu já nasci, de repente não nasci, com várias maldições hereditárias. Meu avô era rezador, meu avô falava com as almas, segundo ele, Hã? né? Tinham vários pactos na família, inclusive diziam que eu era a sucessora disso tudo. Então, eu acredito que tem uma parte espiritual, sim, Tem uma parte e tem espiritual. o outro lado que é humano, simplesmente. As pessoas são más, né? Existem 2 lados, nem tudo é espiritual. Porque existe o domínio próprio. Se eu tenho um domínio próprio, eu não vou fazer o mal a ninguém. Mas se eu não tenho, eu vou dar brecha para o diabo, é claro que vai acontecer alguma coisa ruim.